E aí, galera, beleza? Canal do professor Alex Homero com mais uma aula para você. Hoje vamos trabalhar tipos textuais, porque no nosso aula número 5, tipos textuais foram dois, o narrativo e o descritivo. Agora os outros três. E para você que vai fazer a redação do Enem, se liga aí, algumas dicas importantes sobre o dissertativo argumentativo na aula de hoje. Mas antes de nós entrarmos, quero reforçar a importância de você se inscrever no nosso canal e ativar lá o sininho de alerta. Por quê? Bom, já preparamos várias aulas e todo mundo está pedindo que eu elabore listas para a gente fazer comentário. Pois bem, estou fazendo uma lista pancada com questões de nível fácil, mediano e complexo, envolvendo todos os assuntos até agora trabalhados. Tá? Observe, já vimos figuras de linguagem, funções da linguagem, já vimos semântica, que o Enem cobra bastante, então lembrar que essas aulas também servem para outros vestibulares, porque tipos textuais, semântica, figuras, funções, está em provas das faculdades particulares, está na UFT, está na UEMA, está na UES. Bom, fique atento, tá? Então eu vou elaborar essa lista e eu vou mandar diretamente pela lista de transmissão do YouTube. E aí só recebe a galera que está inscrito, beleza? Para facilitar o nosso trabalho direitinho, tá? Aí eu vou comunicar a vocês com antecedência, vocês vão receber uma mensagenzinha para saber o dia da live e a gente vai fazer um bate-papo bacana comentando as questões. Aula de hoje, tipos textuais. Próxima aula da gente, gêneros textuais. Nossa, no Enem não dá para imaginar a prova de linguagens sem gêneros textuais. Outras provas cada vez mais têm cobrado publicidade, infográfico, charge, tirinha, cartoon. Vamos ver as diferenças, editorial, notícia, beleza? Quando eu der esse conteúdo, é a hora de nós fazermos uma primeira grande geral, revisando com questões. E aí eu peço, mais uma vez, que você inscreva-se no nosso canal. Tudo bem? Compreendido? Vamos lá, então? Beleza, galera? No nosso último encontro aqui, nós trabalhamos o descritivo e o narrativo. Tudo bem? Lembrando, tipos textuais e tipologia textual, mesma coisa, beleza? Não confundir com gêneros. Gêneros textuais, próxima aula, são as formas de comunicação que a gente usa no dia a dia. Eu vou precisar dos tipos nos gêneros. Por isso que há uma casadinha, especialmente no Enem, para cobrar essas questões. Às vezes ele bota o gênero e cobra qual é a tipologia textual predominante. Sim, porque são 5 tipos. E em um gênero eu posso encontrar mais de um tipo. Por exemplo, eu leio um texto, eu posso encontrar o narrativo e o descritivo ao mesmo tempo. Tá? Só que na prova vai se perguntar qual é o predominante. E muitas vezes facilita bastante na questão você compreender qual é a tipologia textual para acertar uma questão sobre gênero textual. Beleza? Bom, então nós já vimos o descritivo e o narrativo, e hoje esses outros três, o injuntivo, também chamado de instrutivo, o narrativo aqui e o dissertativo. Beleza? Tranquilidade? Bom, galerinha, injuntivo ou instrutivo. Tem essas duas possibilidades, tá? Primeira observação, imagine que eu vou fazer aqui um passo a passo, um tutorial para você sobre como entrar no canal. Olha, você procura no YouTube, canal Professor Alex Homero, ARL Linguagem, beleza? Inscreva-se no canal, depois ative o sininho e depois curta nossas aulas. Coloca lá um gostei e deixa o seu comentário. Eu estou te passando uma sequência de ações. Isso tipifica a ideia do injuntivo, que além disso, pode, no uso dos verbos que podem ser no imperativo, clique lá no sininho, ative, faça isso, faça aquilo. Ou, não esqueça de informar o seu e-mail. Olha, posso usar tanto o verbo no infinitivo como o verbo no imperativo. E dar o passo a passo. Então, eu estou lhe dando um caminho, instruindo você, te dando um método, uma condução para que o leitor, o público-alvo, o espectador, o interlocutor chegue até a mensagem referida. Lembre-se que os tipos textuais usam diversos aspectos, os semânticos, os lexicais, mas principalmente os estruturais. A estrutura de um gênero passa pelo tipo. Então, no caso do tipo injuntivo, toda estrutura é feita para sequenciar ações. Imagine um manual de instruções que você recebe, né? Liga a TV, faça isso, faça aquilo. Então, é dar o passo a passo. Beleza? Bom, agora tem uma coisa curiosa para vocês. Existem 2 caminhos do tipo injuntivo. Ele pode ser uma explicação meramente instrucional, como eu acabei de falar para vocês, onde eu posso aconselhar ou indicar. Isso é muito comum, aí você vai ver quais são os verbos utilizados. Ou pode ser o tipo prescritivo. Atenção, prescrição e instrução estão dentro de injunção, beleza? É só uma subdivisão, para ficar atentos, tá? Mas tudo é tipologia
instrucional ou tipologia injuntivo, ou tipo injuntivo, como é chamado. Há duas categorias. A instrucional, que é a mais simples, é a mais comum, é a mais óbvia, tá? É o passo a passo que eu acabei de falar. E tem a prescritiva. Qual vai ser a diferença da prescritiva, galera? É o fato de que os verbos não vão indicar apenas ação, mas ordem, determinação. Faça isso, você deve fazer isso, não pode fazer aquilo. Há uma certa ordem. Então, os verbos imperativos, os verbos no imperativo, irão predominar na tipologia injuntiva, categoria prescritiva. Beleza? Vamos aos exemplos? Tutorial. Pessoal, qual é a diferença de tutorial e manual de instrução? São a mesma coisa. Lembrando que nossa próxima aula serão gêneros textuais, tá bom? Beleza? Tranquilidade? E daqui a pouco tem exercício aí. Acompanhe o slide até o final. As aulas até o final. Galerinha, tutorial, manual de instrução são gêneros. Nesses gêneros textuais, predomina o tipo injuntivo. Por quê? Porque vão dar sequência, vão conduzir o leitor. No caso do tutorial, a diferença na instrução é o meio. Por quê? Tutorial é no meio digital. Então você está no seu celular, tem um tutorial, no computador que você vai assistir, um aplicativo que você vai usar. O manual de instrução, normalmente, ele é impresso, né? Vem junto com, compra um notificador, compra um micro-ondas, vem lá dando passo a passo, beleza? Aí eu tenho receita de bolo ou de remédio. O médico vai dizer, uso oral, papá. Tomar, olha o verbo no infinitivo, tomar de 2 em 2 horas, tá? Então ele está prescrevendo um remédio para você ali, mas ele pode usar o verbo no infinitivo, tá? Tome em 2 horas, no imperativo, né? Tome em 2 em 2 horas, ou tomar em 2 horas. Pode usar o verbo na forma que for, continua sendo um aspecto tipologia injuntivo. Edital de concurso, né? Edital e cláusulas contratuais costumam ser prescritivas, porque vão determinar uma ordem, vai ter ali um verbo no imperativo, ainda você fazer aquilo. Tudo bem? Beleza? Bom, um pequeno exemplo para você, tá? Eu tenho aqui eu até peguei do próprio Enem para facilitar para vocês, tá? Eu peguei aqui, ó, o participante que obtiver a isenção da taxa de inscrição do Enem 2020 e não comparecer às provas, nos 2 dias de aplicação deverá. Então, isso aqui é um bom exemplo, pessoal, o que é o chamado tipo prescritivo, tá? Prescritivo, tá dando ó, deverá, tá? Justificar a sua ausência no sistema de isenção do Enem 2021, se desejar solicitar. Então, além de ter uma explicação, passo a passo, uma instrução, melhor dizendo, tem lá o verbo, então, no caráter prescritivo. Agora, observe esse outro exemplo, galera. Olha só esse aqui, ó. Bolo de morango para a massa. Bata os ovos e o açúcar até firmar. E adicione o iogurte e a manteiga derretida. Em um recipiente separado, misture a farinha e o bicarbonato de sódio. Coloque uma pitada de sal, se quiser. Acrescente. Observe os verbos. Eu tenho tanto verbos no infinitivo, como eu tenho verbos no imperativo. Coloque, bata, acrescente, desinforme, beleza? Então você tem aí mais um receita. Então, receita de bolo, receita de remédio e, lógico, uma instrução e outros estão dentro dessa característica do tipo injuntivo. Tipo injuntivo ou instrução ou instrutivo. Tem também o prescritivo com as mesmas ideias. Passo a passo, sequência de ações. Beleza, tranquilidade? Bom, agora mais um exemplo para você. Olha que lindo que eu trouxe para você aqui. Essa aqui eu queria que você visse, tá? Observe. Aluno do canal Professor Alex Homero. Receita para passar no Enem. Tá? Ingredientes. 1 litro de disciplina. 2 colheres de atenção às aulas. 6 xícaras de revisão. 7 gotas de aprofundamento do conteúdo. Aulas do professor Alex à vontade. Coloque responsabilidade, dedicação e fé. Beleza? Esse aí é o meu exemplo, usando aí a intergenericidade. Que palavra é essa, meu Deus? Professor, o que é isso? Eu vi isso no Enem. Viu sim. Intergenericidade. Vou falar disso nas próximas aulas. Mas eu utilizei de uma receita de médico, até de médica, a letra, minha esposa que ele fez. Tá? Beleza? Ao mesmo tempo, como se fossem ingredientes que lembram a receita de bolo. Então eu usei um gênero dentro de outro.
intergenericidade. Mas isso é assunto para outras aulas, só para você saber aqui direitinho. Beleza? Eu espero que essa receita ajude você lá no Enem. Continuando, agora é hora do tipo expositivo. Um dos mais simples que eu acho é o expositivo, galera. Primeiro, o foco aqui é a informação. Já fica a dica. Olha só como é interessante. Quando eu estiver nos gêneros textuais, e veremos em breve o gênero jornalístico, ora, qual vai ser a tipologia textual predominante numa notícia? Exatamente o expositivo. Porque o foco do expositivo é expor, apresentar um objeto, um fato, uma situação, dando o conceito dela, definindo isso ou enumerando, muitas vezes. Enumerando me lembra o quê? Me lembra descritivo, né? Já já eu falo disso. É por isso que eu lhe disse, os tipos textuais, eles podem, conduzir juntos. Né? Tem um predominante, mas você pode ter dois. Então, existe o expositivo descritivo quando você está fazendo a enumeração para expor algum problema. Tudo bem? Bom, objetividade, impessoalidade e, claro, apresentação de um fato, de algo em si. Agora, eu tenho o expositivo de duas formas. O expositivo argumentativo, onde não só eu apresento, eu conceituo, eu defino, eu informo, mas eu faço comparações, eu lanço teorias para explanar melhor ali a minha visão daquele assunto. Digamos que o expositivo argumentativo ele é mais substanciado, ele é mais grosso, aquele caldo grosso, vai dar mais ainda ênfase na exposição dada, beleza? Já o informativo é só meramente apresentar o fato e pronto. Você mantém uma certa neutralidade, você não tem a preocupação de dar tantos dados assim, comparativos e teóricos, para que o leitor se convença daquilo ali. Beleza? Quais são aí os gêneros textuais mais comuns que usam o expositivo? Já falei, notícia. O verbete. O que é o verbete? Vá no dicionário, tá lá o verbete, tá? Você vai ver lá o significado. Exposição, apresentação e conceito. Beleza? Enciclopédia, também. Hoje são mais as online, né, que existe. Só lembrando que o Enem já cobrou conceito de notícia e tipo expositivo da notícia, e já cobrou enciclopédia e já cobrou sinopse. Pessoal, resumo e sinopse. São dois gêneros textuais muito parecidos, mas não são iguais. Veremos depois, mas só para adiantar. O resumo é uma coisa bem geral. A sinopse é um resumo de algo muito específico, de filme, de livro, e tem um público especializado para aquilo. Em ambos, a exposição predomina, o caráter expositivo predomina. Beleza? Bom, eu tenho aqui um exemplo para você, tá? Para você ler comigo aqui, ó. Incêndio atinge barbearia no bairro Imbuí, em Salvador. Eu já fico logo sacando que pode ser isso que é um título e tal. Será notícia? Cara, desconfia logo. Um incêndio atingiu uma barbearia localizada no bairro Imbuí, em Salvador, na tarde dessa terça-feira 23. Ninguém ficou ferido. De acordo com as informações do proprietário do estabelecimento, que fica na rua João José. Notou uma coisa aí? Notou uma coisa? Muito comum no aspecto expositivo, predominantemente a terceira pessoa, impessoalidade, tá bom? Evita-se muito expor em primeira pessoa, tá bom? Beleza aí? Notícia. Um exemplo claro, onde você tem a exposição. Agora eu trouxe aqui uma questãozinha para você, beleza? Tá o tempo rolando aí? Acompanhe o tempo, leia o texto. Aqui você também exercita. Pronto? Bom, pegue duas medidas de estupidez. Junte 34 partes de mentira. Coloque tudo isso numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Eita! Pegou aqui pesado nosso querido Renato Russo, né? Questão? Tempo! Pense um pouco. Tempinho para tosse. E aí?
A letra da música Os Anjos, bem menos tempo dessa vez, tá? De autoria de Renato Russo, um gênio para compor músicas, né? E música é um gênero textual, além de ser artístico, tá? A letra é o gênero, né? A música é a arte. Apresenta elementos que a identificam predominantemente com qual tipo, galera? Exatamente, injuntivo. O que você teve de dica lá no texto? O que você teve de dica? Pegue, junte, coloque, untado. Lembra uma receita, tá? Mais um exemplo de intergenericidade. Uma música se apropriando de outro gênero. Então, um gênero usando outro gênero para se fazer o processo comunicativo. Beleza? Então, nesse caso aqui, injuntivo. Galerinha, e agora, mais uma questão que eu trouxe para vocês. Essa um pouquinho mais complexa. Então, rapidamente, leiam esse texto 1. São 3 textos. Vamos lá. Leia o texto 1. Vamos lá. Agora, texto 2 e 3, 30 segundos. Beleza, beleza. Agora vamos para a questão. Os tipos textuais apresentados são, respectivamente. E aí? O que você achou do texto 1, do Dário? O que você achou do texto 2? E esse texto 3 aí? Vamos voltar rapidamente? Bora lá? Galerinha, voltando. Texto 1. Dário vinha apressado. Guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobrou. Eu tenho já aí uma característica, né? Tenho um personagem, tenho uma ação. Isso lembra o quê? Narração. Olha o texto 2. Era um homem alto, robusto, muito forte. Caminhava lentamente. Olha as características, adjetivos. É a dica. Descrição. E aqui? Bate no liquidificador, acrescente, tigela, batedeira. Isso é uma receita de um bolo de cenoura, rapaz. Portanto, resposta é o quê? Narração, descrição, prescrição. Por que prescrição? Observe que no texto, lembrar que é a mesma coisa de injuntivo ou prescritivo, mesma coisa, eu tenho verbos que dão ordem, a-se. Então há uma ordem, determinação. Mas lembre-se que prescritivo e injuntivo são a mesma coisa. É só uma categoria dentro da outra, beleza? E agora a gente vai para nosso último tipo, que é o dissertativo. Você que vai fazer redação, fique esperto. Olha os 4 verbos que eu estou usando para abrir. Dissertar. Dá-se a ideia de analisar, explicar, avaliar e interpretar. Pensa comigo. Numa dissertação que eu vou fazer essas 4 coisas. Uma hora ou outra eu vou precisar fazer o quê? Uma descrição. Uma hora ou outra eu também vou precisar o quê? Fazer uma exposição. Por isso que você tem dentro do dissertativo outras possibilidades. Fusão dos tipos, tá? Mas vamos nos prender primeiro a detalhes do dissertativo, tá? Posicionamento. Você veja que quando eu vou narrar, quando eu vou descrever, quando eu vou fazer uma instrução ou uma exposição, eu não tenho obrigação de me posicionar. Aqui eu tenho. Esse posicionamento ele é opinativo. Eu vou emitir aí uma opinião, beleza? Mesmo usando a terceira pessoa, tá bom? Objetividade na hora de opinar. E aí, claro, como toda estrutura que você já viu, obrigatoriamente, uma dissertação tem que apresentar, mesmo nos textos curtos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Galerinha, 2 tipos muito comuns e que o aluno confunde muito, principalmente quando vai fazer redação do Enem. E atenção, às vezes vai fazer um vestibular na UEMA, na Unifor, na Facid, na Nova FAP, na UFT, outros vestibulares particulares, FUVEST, Unicamp, tá? Mackenzie, PUC. Cuidado com o edital. Nem todas as instituições querem o dissertativo argumentativo que o Enem usa. Muitas só falam em dissertativo. Você pode optar. O que você não pode é no mesmo texto. Se lá não está sendo claro que é argumentativo, caso do Enem, se não deixa claro lá, você não pode estar misturando os dois. Vamos lá. Dissertativo argumentativo. Tem que convencer
quem vai ler. Então, no caso da redação do Enem, quem vai corrigir, tá? Tem que ter o caráter persuasivo. O posicionamento tem que convencer. Então, eu vou jogar as ideias, apresentar lá a tese, desenvolver a tese, fazer a chamada antitese, tudo direitinho, mas com convencimento, com posicionamento. Sempre lembrando, com impessoalidade. Mas muita gente confunde e faz o dissertativo expositivo. E aí perde lá, uma das competências do Enem, da redação, você perde ali pontos preciosos. Você só expôs, você não tentou convencer, você não persuadiu, você não apresentou ali comparações, explicações para poder convencer quem está lendo de que o seu posicionamento ali é aquele que você está colocando. Tudo bem? Exemplos de gêneros textuais de dissertação, além da redação do Enem, né, professor? Qual seria? Artigos de opinião, uma resenha sempre tem que se posicionar criticamente. Uma resenha, ela tem dentro dela, tem aspecto expositivo, mas predominantemente será aspecto dissertativo. Sermão, quero convencer você da palavra de Deus. O sermão tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu tenho que convencer você pela palavra. Vou usar todos os argumentos, tese, direitinho, tal, desfecho, retomada, igual a redação. Só que o sermão é muito grande. Tudo bem? Beleza? Bom, olha esse modelozinho que eu peguei aqui no site, redação.org, para dar aqui a fonte, tá? Achei legal o site dos caras, viu? Bacana mesmo. Galera, mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Bom, está uma exposição. No entanto, o que se observa no Brasil? Observe que usar conectivos, né? Usar muito bem os aspectos de coesão, a progressão temática, me dá um caminho que eu vou fazer a dissertação argumentativa. Olha o posicionamento. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte pouco ineficaz. Veja que é um posicionamento crítico, argumentativo. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa de se locomover pelos centros urbanos do país. Então, além de explanar, de avaliar, dá ali uma resolução. Ele coloca uma coisa que tem que fazer. Se posiciona. É um exemplo dissertativo argumentativo. Beleza? Bem, e aqui eu tenho mais um exemplo para você. Um exemplo um pouquinho grande, mas que será uma questão. Portanto, tempo rolando para você. Essa aqui vai ser difícil, não precisa ler muito rápido, né? O balanço da bossa. Augusto de Campos. Vou ler com vocês aí. Condicionada fundamentalmente pelos veículos de massa, que a coage a respeitar o código de convenções do ouvinte, a música popular não apresenta, se não em grau atenuado, o contraditório entre informação e redundância, produção e consumo. Desse modo, ela se encaminha para o que Humberto Eco denomina de música gastronômica. Ó, as aspas, né? Um recurso conotativo, usar metáforas, ou uma ironia, ou uma hipérbole, num texto considerado um texto oficial, científico, de norma culta, deve-se colocar as aspas, tá? Um ponto industrial que não persegue nenhum objetivo artístico, mas ao contrário, tende a satisfazer as exigências do mercado e que tem como característica principal não acrescentar nada de novo, redizendo sempre aquilo que o auditório já sabe e espera, ansiosamente repetido. Em suma, o servilismo ao código a priorístico, assegurando a comunicação imediata com o público, é o critério básico de sua confecção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Ainda colocou aqui um trecho de uma música, está entre aspas, para reforçar aqui a sua explanação de ideias. Na redação você faz muito, né? Usar filósofos, usar autores, usar obra. Aqui usou uma música, tá? O mesmismo. Todo mundo fica satisfeito, o público, a TV, os anunciantes, as casas de disco, a crítica e, obviamente, o autor. Alguns ganham com isso, financeiramente falando. Só o ouvinte receptor não ganha nada. Seu repertório de informações permanece, mesmissamente, o mesmo. Mas nem tudo é redundância na música popular. É possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o consumismo. Assim foi o jazz moderno e a bossa nova. Desceu o cacete aí, né? Agora é com você.
E aí? Bom, já dei todas as dicas para você. Nesse caso aí, não há dúvida que é dissertativo. Beleza? Tipos textuais encerrar. Descritivo. Assista a aula anterior, que teve o descritivo e que teve lá o narrativo. Beleza? E agora, você viu comigo os outros três: injuntivo, expositivo e dissertativo. E eu convido você, inscreva-se no canal, vamos fazer nossa lista de exercícios em breve, vamos comentar questões com vocês e os inscritos vão receber a lista lá no seu e-mailzinho, na lista de transmissão. Para a próxima aula, gêneros textuais, especificamente vou trabalhar o jornalístico, que esteve presente em 10 dessas últimas 11 provas do Enem. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Até a próxima. Canal Professor Alex Homero, ARL Linguagens, para você.